Hi there, what's up? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo porque eu vou ensinar pra vocês, então vai ser uma videoaula, cara. Uma videoaula de modal verbs, só que vamos ter todos os modal verbs nesse vídeo. Let's go? Então eu já adianto pra você, pega aí o seu caderno, pegue aí a seu lápis, sua caneta, se você gosta de fazer coisa colorida, já prepara tudo, porque vai ser muito importante esse vídeo, porque a gente não vive sem modal verbs in English. Ah, mas fica tranquilo, se você também não pode ver agora, é só você colocar aqui no botãozinho do canto, eu acho que não sei se eu vou acabar espelhando isso, mas eu acho que, se eu não me engano, está no canto inferior do meu lado aqui, no caso direito, mas eu acho que pra você pode ser o esquerdo. Mas eu vou continuar insistindo que é o direito. Esse símbolo para você salvar o vídeo para você assistir depois. Então agora eu vou começar a explicar para você quais são esses modal verbs. E depois eu vou explicar para você umas outras coisinhas muito importantes desses modal verbs que a gente tem que saber, que senão não vai dar certo. Pra gente começar esse vídeo, eu vou mostrar para você. A gente vai começar a falar dos modals de ability, que é o modal can ou o could. Então vamos primeiro quebrar um paradigma aqui. Sempre quando a gente fala desses dois modals, a gente sempre diz que o could é o passado de can, ou o can é mais usado que o could, o can é mais importante, o could a gente vai usar em outra situação. Calma, a gente tem todas essas coisas que são realmente verdades, mas vamos entender o porquê que a gente diz dessa forma. Porque in abilities, o can, ele vai ser algo, os dois vão indicar que você tem habilidade para fazer alguma coisa, tanto que a gente vai ver mais pra frente que é uma confusão que acontece com o can, é sobre isso. Mas o can, ele vai trazer essa ideia do que eu posso fazer, eu consigo fazer, I can do it. Ou, quando a gente fala do could, ele vai trazer essa ideia do poderia, eu poderia fazer, mas pode ser porque tem alguma coisa impedindo. Você pode não ter mais habilidade que você tinha quando você era mais novo, ou você parou de treinar inglês e agora você poderia falar fluentemente, mas você não fala por causa disso. O can, ele traz essa ideia do que você consegue, você pode, você é capaz. I can do it. E o could, ele vai trazer essa ideia do poderia. I could do it, but I could do it if... Então eu poderia fazer isso, mas, ou eu poderia fazer isso se... Great. A segunda ideia de modals são os modals de permissions, de permissões. A gente vai usar o can, de novo, o could, again, só que a gente vai enquadrar o may. Vamos quebrar um paradigma aqui da seguinte forma. Quando a gente vai pedir uma permissão, na maior parte das vezes a gente não usa o can, a gente usa o may. É igual eu já falei em um outro vídeo, que é a famosa pergunta do Can I go to the bathroom? Essa pergunta está errada. A gente não pergunta se I can go to the bathroom, because you can, it's possible to you. É possível para você, porque querendo ou não a gente sempre vai trazer um pouquinho dessa outra classe do ability com o can. Quando a gente pergunta, can I go to the bathroom? É como se estivesse perguntando para o nosso teacher, por exemplo, se eu tenho uma condição, uma habilidade de levantar sozinho, sair, encontrar o banheiro sozinho e fazer o que tiver que fazer sozinho. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente ouve isso, a gente vê o can I go to the bathroom, a gente lembra da piada do Teacher, can I go to the bathroom? I don't know, can you? E daí, se o aluno for um pouco mais vida louca, I don't know, can you get a full-time job? Eu não sei, mas você consegue um trabalho período integral? Então, for example, se eu quiser perguntar se eu posso ir ao banheiro, a forma correta é usar o may. May I go to the bathroom? May I go to the restroom? Washroom? Toilet? Enfim. May I visit the bathroom? Então a gente tem várias formas de propósito de pode ir no banheiro, aliás. Muito interessante saber disso. Então não esqueçam que o may, ele vai realmente trazer essa ideia da permissão, do poder ou não. Você pode ou você não pode. É permitido, não é permitido. Enquanto can, ao mesmo tempo que ele vai trazer essa ideia do poder, eu posso, é permitido, mas também vem acompanhado essa ideia da capacidade junto com ele. Um outro
Um outro exemplo não creio que não se encaixe dessa forma. Mas quando a gente vai num restaurante de fast food, a gente não pergunta, a forma correta de a gente pedir é o Can I have? Can I have a cheeseburger, for example, with Coke? A gente usa o can dessa forma. E daí a gente está perguntando se seria possível fazerem o lanche para mim. A gente sempre tem que pensar dessa forma. Então lembrando, may, permissão, realmente é legal, não é legal. E o can vai trazer essa ideia do é legal e não é legal, mas sempre vai ter junto com ele essa ideia do capacidade, do poder fazer ou não. Enquanto o could, que era o nosso terceiro dessa lista, ele vai ser o educado. Sim, o could ele vai trazer essa ideia da educação. Então, could I be there? Could I go there? Could I do it? Então, o could ele vai sempre trazer essa ideia do mais polite, mais educado. Uma outra classificação de verbos que a gente tem dos modals são os advice, são de conselhos. E a gente tem o should, ought to and shall. Shall, enfim. Todos eles vão trazer essa ideia de conselho, uma dica para você do que você faz, do que fazer, qual decisão tomar. Então, todos eles vão trazer essa ideia. Qual que é a diferença entre eles? A gente vai falar um pouquinho isso mais tarde, mas eu já vou dar uma adiantada. O should é mais usado do que o ought. Ponto. Enquanto o shall, ele vai ser mais usado para perguntas e para quando a gente vai usar os pronomes I e we. Vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas todos eles dão a mesma ideia de conselho, de fazer ou não fazer. Nós temos também os modals de obligations, que são os modals de obrigação. Que são aqueles modals, que é o modal no caso de must e o have to. Há uma contradição, porque às vezes a gente encontra, né, sobre modals, a gente às vezes encontra o have to, às vezes a gente não encontra o have to, mas na dúvida vamos botar aqui, porque conhecimento nunca é demais. Então eles sempre vão trazer essa ideia de obrigação. Por exemplo, you must do it, you have to do it, são a mesma coisa. Eles vão trazer esse mesmo sentido de coisas que você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Nós temos também os modals de possibilities. Os modals de possibilities, ou seja, os modais de possibilidades, a gente vai pôr o can, o could, o may e agora o might. Então esses quatro vão trazer essa ideia de possibilidade, de que algo pode acontecer, pode não acontecer. It might happen, it can happen, it could happen. Então, tipo, isso vai acontecer, isso poderia acontecer, isso pode acontecer, pode ser que aconteça. Então, eles sempre vão trazer esse sentido. Enquanto, assim, o might, ele sempre vai trazer essa ideia de que vai acontecer. Então, esse é it might happen, sempre com aquele tomzinho assim, de esperança. Então, it might happen. Enquanto o can, isso pode acontecer. It can happen. Like, it's possible. Isso é possível. O could, it could happen. Isso poderia acontecer. Enquanto o may também vai trazer essa ideia de, sim, vai acontecer, pode ser que aconteça. It may happen. It may happen. E para finalizar, nós temos os modals de conditionals e future. Por que eu coloquei esses juntos? Para ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos lá. Nós temos os modals de future. Vou falar aqui o shall, ele também pode ser considerado um modal de future, com essa ideia do que eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, vou explicar isso mais pra frente também. Mas tem essa ideia do I shall be there at 8 o'clock, por exemplo. Então eu tenho que estar lá, eu devo estar lá, eu vou estar lá às 8. Bom, enquanto o will, I will be there. Sim, will é um verbo modal. Lembra aquele verbo de modo? Você vai colocar no modo do futuro. Isso mesmo. Então, modo, futuro, will. Enquanto o would, que a gente chama de condicional, conditional, algumas pessoas dizem que ele é passado do will, mas para ficar um pouco mais fácil, eu gosto de trazer a ideia. Sabe quando você quer falar assim? Ah, eu iria lá? Eu comeria? Eu gostaria? Então, você vai colocar o would. Então, I would be there,
I would like to, I would eat it. Então eu gostaria de estar lá, eu gostaria de comer, eu comeria, eu gostaria. Então, for example, o would ele vai estar entre o sujeito e o verbo da frase. Então, sujeito, I, would, e daí o verbo principal, like, eu gostaria, I would like. Ou, se fosse eat, I would eat, eu comeria, eu iria, I would go. Então, só passando para lembrar que a gente tem modals de possibility, ability, permission, obligations, advice, conditions, and conditionals, and future. E cada um deles vão ser mostrados de forma diferente. Vou deixar agora com você mais algumas curiosidades dos modals para isso não vir a te atrapalhar. E se tiver alguma dúvida, esse vídeo está super completo para você. Porque caso venha a acontecer alguma dúvida, só deixar nos comentários. Mas a ideia é facilitar esse processo. Então, quanto menos dúvida, melhor para você. Então, vou deixar aqui para você mais algumas curiosidades. E a primeira é que modals não precisam ser conjugados ou flexionados. Quem sabe que quando a gente vai fazer uma sentence na afirmativa do simple present, a gente geralmente põe para as terceiras pessoas do singular he, she, it, s, es ou is. E a gente não faz isso com modals. Não fazemos. Eles estão aqui para simplificar a nossa vida também. A gente não precisa pôr o to, igual a gente põe em verbos comuns, to like, to eat, to drink. A gente não precisa pôr também. Quando a gente vai negar, perguntar, eles não precisam de auxiliar. Ou a gente geralmente usa o don't, doesn't, ou a gente põe lá na frente. Não precisamos, porque o modal vai fazer todo esse papel. A gente sabe que o inglês tem essa manha aí de ter muitas abreviações. Só que de todos esses modals que a gente viu, a gente teve bastante modals assim que repetiram, mas de todos os modals, somente 2 vão ter abreviações na afirmativa, que é o will, que a gente vai usar como apóstrofo LL, e o would, que a gente vai usar com apóstrofo D. Somente esses 2 vão ter essas abreviações. Outra coisa muito legal é que os modals, eles não têm passado. Se você sabe um pouco mais da gramática do inglês, ou a gente tem verbos regulares ou irregulares. Great, regulares, ed ou ied, e irregulares a gente muda todo o esquema. Enquanto nos modals a gente não tem isso, a gente não tem passado, e daí, como a gente não tem passado, a gente não tem particípio. É uma outra coisa que vai facilitar muito mais a nossa vida. Como a gente viu aqui, sempre que a gente estava falando do can, a gente estava falando com o could junto, e muitas vezes o may também estava junto. Ele significa a mesma coisa? Depende. Como a gente já falou também, geralmente um vai ser mais educado ou mais usado que o outro. Um vai ser mais formal e o outro mais informal, que é o exemplo do can. O can ele vai ser mais informal e menos educado, se a gente for falar assim dessa forma. Enquanto o could é o mais educado e o may é mais para permissão. Então se a gente fosse fazendo uma escalinha, a gente geralmente colocaria o could em primeiro lugar, porque ele é o mais educado, o may em segundo lugar e o can, porque o can não é tão educado. Great. Quando a gente falou dos modals de advice, a gente falou sobre o should e o ought to, que significa praticamente a mesma coisa, só que o should, ele é mais usado e menos formal, enquanto o ought to, ele é mais formal e menos usado. Houve uma controvérsia aqui, mas sim, isso acontece. E já engajando aqui falando do should, ele vai ser mais usado para perguntas. E se você estiver estudando inglês britânico, esse é o seu. Esse é o seu porque você vai usar bastante, você vai vê-lo bastante em perguntas. E principalmente quando você estiver usando os pronomes I e o we, as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para você também a forma negativa e interrogativa desses modal verbs, que são bem simples. A negativa, a gente ou vai pôr o not na frente, ou seja, may not, ou quando a gente está falando com um modal que tenha o to igual ought to, a gente põe ought not to, a gente põe o not ali no meio. Ou a gente vai ter algumas abreviações, sim, que a gente sabe que tem abreviações, só que eu digo pra você, tome cuidado, porque não são todos os modals que têm abreviações. Somente o may não tem. Então, o may você vai falar com may not. E enquanto os outros vão seguir
o padrão no inglês, porque ele sabe que existe um padrão para negar inglês, que é o quê? N apóstrofo T. Pronto, esse é o padrão de abreviações negativas do inglês. Então, for example, must, mustn't, would, wouldn't, could, couldn't. A gente vai fazer sempre dessa forma, colocando o N apóstrofo T e junta tudo. Agora realmente assim, finalizando o vídeo com a interrogative. A interrogative com modal verbs a gente vai fazer a mesma coisa. O modal vai lá na frente, ele vai no começo da frase. Então, may I go? For example, may I go to the bathroom? A pergunta, may I go to the bathroom? Ou se tiver um to, o sujeito vai estar entre o modal e o to. Então, ought I to? Great? E agora, se você quiser fazer interrogatives na negativa, a gente vai usar mais vezes, assim, muito mais. Vai continuar lá na frente o modal, só que a gente vai usar ele na negativa, tá bom? A forma abreviada dele na negativa. Você vai encontrar lugares, sim, aonde você vai encontrar o modal como pergunta separado. Vou falar pra você aonde eu achei isso. Na Bíblia. Somente quando eu leio a Bíblia eu vejo essas coisas. A não ser também que seja muito antigo o texto. Um texto muito antigo que não houve uma reescrita dele, uma atualização desse texto que você vai encontrar ele dessa forma. Textos antigos ou traduções assim, creio que de certa forma sagradas, eles vão estar escritos desta forma. Então, guys, esse foi um vídeo inteiro, completaço, de modal verbs. Espero que tenha realmente te ajudado, espero que você tenha gostado, que você tenha anotado, porque são muitos modals, são muitos detalhezinhos, mas que são muito importantes, porque no inglês a gente não fica sem o modal. A gente não tem como falar inglês sem saber modal verbs, é muito difícil, então é praticamente impossível. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que tenha realmente valido a pena, porque é trabalhoso montar um vídeo desse jeito, então assim, longo, mas que tem muitos detalhes. Então peço para você, por favor, please, deixa o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para estar me ajudando a divulgar esse trabalho e para ajudar também mais pessoas a aprenderem inglês de forma gratuita. Não se esqueça também de passar lá no nosso canal do YouTube e se inscrever e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que chegam lá do YouTube. Great? So, that was the video and thank you and see you in another one.